É uma história triste que a gente já começou a contar hoje pela manhã de uma menina de mais ou menos 2 ou 3 anos de idade que foi supostamente abandonada em uma rua no bairro da Ponta Grossa. Os moradores levaram essa criança até o Conselho Tutelar com 2 sacolas plásticas de roupas que foram encontradas perto do local onde essa menina foi achada. Muito triste. Pior ainda é ver o rostinho dela, que agora a gente não vai mais poder exibir, já que ela estava numa situação aí de vulnerabilidade, de abandono, a gente não vai poder mais mostrar o rostinho dessa menina. Mas é um rostinho muito bonito, linda, um anjo, que estava hoje na rua, sozinha. A repórter Maria Maciel está ao vivo com esse caso e tem mais informações. Maria, a gente já pode considerar que trata-se de um abandono? Pode sim, Beatriz. É considerado sim abandono o caso dessa menina. Uma pena, viu? Chega a cortar o coração, né? Saber que essa criança foi abandonada no meio da rua e com essa sacolinha de roupa, né? Tipo, deixou essa criança lá, entregou a própria sorte, né? Agora, a gente fica assim pensando, né? O que será que aconteceu para chegar a esse ponto, né? Essa mãe que abandonou a mãe ou os pais, quem será que deve ter abandonada essa criança? Mais cedo, né, a gente ouviu o conselheiro tutelar, que é o Vinícius Eloy, que é da 2ª região, e ele explicou como é que foi encontrada essa menina, como é que foi esse movimento ali junto à população que acionou o conselho tutelar. Vamos acompanhar. A agente de saúde encontrou essa criança na rua São Luís, que fica na Ponta Grossa, e trouxe ela para cá. E conversando, a gente tentando saber o nome da criança, mas ela não fala, ela repete, tudo que você fala ela vai repetindo. E aí, depois veio uma senhora que mora na rua Baltazar de Mendonça, também na Ponta Grossa, informando que deixaram essas sacolas, né, que está aqui com o conselheiro Vinícius, na porta, e que ela chegou a ver o rostinho de uma criança, mas achou que ela poderia estar com a mãe. E não foi até a porta. Depois que ela viu a movimentação, ali pertinho, que a rua São Luís e a rua Baltazar são próximas, que ela viu a movimentação, aí ela disse, não, então pode ser aquela criança que botou o rostinho e deve ser a dona dessas roupinhas. Aí veio até o conselho também. Pois é, né? Agora, essa situação é realmente, assim, choca, né? A gente saber desses casos bem próximo a esse período, né? Que a gente fica bem mais sensibilizado, né, Beatriz? Período de Natal. Agora, eu vou conversar com a juíza Fátima Pirauá, ela que é da vara, né, da criança e do adolescente, vai falar um pouquinho para a gente sobre essa situação, que a gente fica chocado, revoltado, mas é algo que, infelizmente, acontece. Boa noite. Boa noite, Maria. E a todos que nos ouvem. Não precisava essa mãe fazer isso. A gente precisa ter a consciência, e eu acho importante que a imprensa divulgue essas questões para que nós possamos avaliar que muitas vezes essa mãe está passando por uma situação muito difícil, sem apoio familiar, sem apoio da rede pública. Então a gente não deve julgar, a gente não deve, vamos dizer assim, já condenar. Ela cometeu um crime, evidentemente, o abandono é um crime. Mas ela poderia, se tivesse conhecimento, talvez, do que nós vamos falar agora, de que ela tem o direito, qualquer mãe tem o direito de fazer a entrega legal do seu filho na vara da infância. Esse dispositivo já foi colocado no ECA exatamente para proteger a criança, para que as mães saibam que elas têm esse direito de fazer a entrega legal. E isso não é crime. Ela será recebida com muito respeito, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, sem nenhum constrangimento, será avaliada, será orientada por uma equipe multidisciplinar, inclusive uma psicóloga que vai verificar o seu estado puerperal, se ela está bem, se ela precisa de algum encaminhamento na área da saúde. E essa mãe será orientada no que é que vai, se ela realmente está firme nessa vontade, né, nessa decisão de entregar seu filho. E em tudo isso sendo analisado, essa equipe faz um relatório, eu marco uma audiência para que essa mãe ratifique esse desejo de fazer a entrega legal, né, na minha presença, na presença do Ministério Público, e essa criança é colocada para adoção.
Agora, o que acontece nesse momento com essa criança? Ela vai para o abrigo, o que é feito? É feito um esforço na tentativa de localizar essa família, essa mãe? Sim, toda criança tem direito à família. A família biológica, primeiramente, né? E, em segundo lugar, quando não há essa possibilidade, a família substituta através da adoção. Então, se algum familiar, né, se essa mãe foi identificada e a gente conseguir identificar essa família extensa, como a gente chama, porque mesmo que a mãe não possa, não tenha condição e não queira, ela pode, inclusive, fazer a entrega legal, mas a família, alguém da família pode, sim, se for avô ou irmão, pode obter a guarda, porque avô e irmão não podem adotar. Ou qualquer outra pessoa da família, um tio, um sobrinho, um primo, aliás, né? Qualquer parente pode ficar com essa criança se tiver condição de cuidar. Se a criança já teve direito violado, a gente não vai arriscar novamente. Então, qualquer pessoa da família que quiser que essa criança volte para o meio familiar, será avaliada, né? A nossa equipe vai fazer um estudo para que a gente perceba se há condição de colocar essa criança de volta na sua família biológica. Caso contrário, essa criança irá para adoção. Temos casais preparados, habilitados, capacitados para criar de forma, né, como filho, uma criança nessas circunstâncias. Agora, nesses casos não é possível, por exemplo, fazer uma buscativa. É preciso que alguém identifique, né, saiba desse caso. Como a gente está divulgando agora, né, passando essas informações, alguém que conhece essa mãe, conhece algum familiar, eles têm que se dirigir aonde? Procura quem? Para a Vara da Infância, que fica localizada na Ponta Verde, aqui na Ponta Verde, na Hélio Pradines, número 600, né, por trás do restaurante Manjericão. Nós funcionamos de 7h30 a 1h30 da tarde, né? Tem também um e-mail, vcivil28@tjal.jus.br. Então, qualquer pessoa pode se dirigir à nossa Vara da Infância para ter mais algumas informações, e inclusive para, se for essa mãe ou qualquer mãe que esteja nos ouvindo, né? Pessoal da área da saúde, dos conselhos tutelares, todas as pessoas que têm contato com uma mãe que deseja entregar seu filho para adoção, sabe que pode procurar a Vara da Infância para fazer a entrega legal. E isso é uma forma de proteger essa criança. Se essa mãe soubesse disso, não precisaria ter colocado essa criança nessa situação de risco. Agora, no caso dessa mãe, né, ela aparecendo, ela cometeu um crime, abandono, mas ela ainda tem esse direito como mãe de continuar com a criança, ou ela já perdeu? Bom, ela cometeu um crime e a consequência, né, além da parte penal, a consequência é também, na parte civil, ela perdeu o poder familiar, né? Então, com certeza, essa criança, né, seria colocada para adoção ou, como a gente já falou anteriormente, colocada com algum membro, outro membro da família que possa efetivamente cuidar. Então, muito pouco provável, né, essa mãe cometendo um crime desse poderá ter essa chance de criar essa criança. Esse projeto que a senhora falou é sobre a mãe consciente, né? Exatamente. Inclusive, acontece, a senhora estava me dizendo que, inclusive, já atendeu ainda nesse dia de hoje uma mãe fizemos uma audiência, porque quando essa mãe ela está firme, né, em fazer essa entrega, ela é ouvida pelo Ministério Público, né, e por mim, e ratifica isso. A gente explica a ela tudo de que realmente essa criança irá para adoção e que essa criança será muito bem cuidada, porque todos os casais e pessoas que estão habilitados foram avaliados, foram capacitados, né? E que mesmo depois da audiência, onde ela ratifica essa vontade de entregar, ela ainda tem 10 dias, se por acaso ela se arrepender, para que essa criança possa, né, de volta, ficar com ela, mas com certeza avaliada e acompanhada pela nossa equipe. Porque muitas vezes o arrependimento pode ser gerado por algum outro motivo, mas a criança continuar, né, não tendo os cuidados necessários. E a proteção integral e a prioridade absoluta é a criança. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Então é isso, fica esse apelo, né? Se alguém conhece a mãe dessa criança, algum parente, né, que possa ser localizado, para que entre em contato e veja todos esses procedimentos que podem ser tomados. Essa criança, na certa, ela tem familiares, né? Ela tinha mãe, pode ter algum outro familiar. Então, esse é o apelo, né? A gente mostrou esse caso logo mais cedo, agora voltando a falar sobre isso. E como a juíza falou, não precisava chegar a esse ponto. A gente não está aqui para julgar,
nem essa mãe, nem outras mães, mas o fato é que essa criança indefesa, né, ela não pode ficar nessa situação. Eu volto com você, Bia.